Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos falar um pouco de coisa boa. Mais cedo já fiz um vídeo muito sério a respeito da arbitragem, de como a arbitragem vem prejudicando o Botafogo, mas quero falar um pouco neste vídeo a respeito de Joel Carli e também de atuações de jogadores na vitória do Botafogo ontem por 1-0 sobre o Brasil de Pelotas. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão aí embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e passar a fazer parte dessa família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos aqui para o canal. Temos a próxima meta, passar dos 25 mil. Depois vamos muito além, porque o glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende que você curte os conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira, só falando a respeito do Fogão, e distribui esses conteúdos para mais pessoas. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje, por exemplo, tem live às 20 horas e 15 minutos aqui, com a participação especial do meu amigo e craque Almanac Botafoguense. Pois é, galera, o Botafogo ontem entrou em campo com o Diego Loureiro no gol, Daniel Borges na lateral direita, Canu e o Carli, surpreendentemente, na zaga. Na verdade, o Carli atuou pelo lado direito e o Canu pelo lado esquerdo. O Hugo foi o lateral esquerdo. No meio-campo tivemos o Pedro Castro, Oyama e o Chay. Na ponta direita, o Marco Antônio. Na ponta esquerda, o Diego Gonçalves. E como centroavante, o Rafael Navarro. O Botafogo encontrou dificuldades inicialmente porque o Brasil de Pelotas surpreendeu o glorioso. Tentou posicionar o time mais à frente, o Botafogo não esperava isso e aos pouquinhos foi tentando jogar, o nosso time no caso. E aí quando o Botafogo foi tentando jogar, depois de ter tomado um sustinho inicial, o Brasil de Pelotas tentou atacar com as transições rápidas. Mas felizmente o Botafogo conseguiu se segurar. O Brasil também tem muita dificuldade técnica e depois de um momento de instabilidade, o glorioso conseguiu fazer o gol. E no gol nós tivemos os passes verticais. Isso que foi muito interessante. Mesmo no gramado horroroso do estádio Newton Santos, o Oyama conseguiu dominar a bola, botar no chão, encontrar o Pedro Castro com um passe muito bom. O Pedro Castro também viu o Navarro passando, deu um belíssimo passe. O Navarro não colocou na cabeça que atacante só vive de gol, porque se ele tivesse pensado isso, o jogo poderia ter terminado 0-0, que ele chutaria a bola, ia bater no goleiro e ia perder o gol. Felizmente o Navarro foi solidário, conseguiu dar o passe para o meio da área e aí o Carli, o xerife alvinegro, chegou com dotes de centroavante e fez 1-0 para o Botafogo. No segundo tempo, o Fogão amassou nos 10, 12 primeiros minutos o Brasil de Pelotas e o árbitro simplesmente, como eu já falei no vídeo anterior, não deu 2 pênaltis, nem expulsou o atleta adversário que merecia quando derrubou o Diego Gonçalves, que ia em direção ao gol. Então o Botafogo, a partir dali também, não criou tanto assim, porque é muito difícil. Você cria uma, pênalti, o árbitro não marca. A segunda, pênalti, o árbitro não marca. Sai na cara do gol, falta para expulsão, o árbitro não expulsa. Você vai ter que criar quantas oportunidades para fazer mais um gol? É muito complicado. Falando aqui num vídeo, trocando ideia, comentando, é simples. Lá dentro do campo, com o psicológico a mil, a parte física sendo exigida, o campo horroroso, a técnica que já não é tão boa assim, fica muito complicado para fazer mais gols e criar mais oportunidades depois de tudo isso. Mas o Botafogo venceu por 1-0. O Diego Loureiro foi bem quando exigido? Ele foi pouco exigido, então não teve nem como avaliar, mas teve mais um cruzamento no qual ele saiu mal. Então o Diego Loureiro tem que começar a pensar seriamente, já era para ter começado a pensar seriamente nessa saída dele do gol, porque não podemos ter um goleiro como Douglas Borges, que passa um período rebatendo bolas para o meio da área, e o outro como Diego Loureiro, que passa um período errando a saída em cruzamentos. O Botafogo tem que conseguir acertar isso, os goleiros do Botafogo têm que estar ligados. Na lateral direita, o Daniel Borges fez um papel tático de razoável para bom. Ele tem subido muito pouco, está tentando participar daquela saída de 3,
que já está sendo mais marcada também pelos adversários. A dupla de zaga foi muito bem, o Canu jogou bem na zaga pela direita e o Carly é um caso à parte. Jogou muito bem, fez o gol, que garantiu a vitória do Botafogo, e eu quero falar a respeito dele daqui a pouco. Tem algumas nuances aí para entendermos a respeito do zagueiro argentino. Na lateral esquerda, o Hugo não foi bem, o Hugo sem confiança e mal nas bolas paradas também, não conseguiu desenvolver muito bem o jogo por ali pelo lado esquerdo. Não gostei do Hugo ontem. No meio-campo, o Oyama, mais uma vez, jogando bem. O Oyama é um jogador de extrema qualidade. Já vi jogando até melhor do que ontem, mas sempre coloca qualidade no jogo. Impressionante, muito bom, Luiz Oyama. E o Pedro Castro subiu de produção em relação aos últimos jogos dele com a camisa do Botafogo. Ele evoluiu, participou do gol e participou mais do jogo também. Eu falava que se o Pedro Castro jogasse mal, estando entre os dois melhores tecnicamente do time, que são Oyama e Chay, ali no meio campo, ele deveria ir para o banco mais logo, assim. Felizmente também subiu de produção. O Chay não foi aquele Chay que estamos acostumados, mas ele é um jogador chato, é o melhor, chato, para o adversário, porque ele não para de se movimentar, ele busca o jogo, ele tenta um contra um. Ontem não foi tão eficaz, não foi tão efetivo, mas vai oscilar, é natural também, não jogou no meio de semana. Espero que o Chay jogue contra o Guarani e volte a contribuir na zona ofensiva. Ontem um pouquinho abaixo, mas também absolutamente natural, tranquilo. O Marco Antônio, taticamente cumprindo a função pelo lado direito, mas muito apagado com a bola no pé. O Marco Antônio, que em alguns jogos até fica apagado, mas acaba participando de gols ou jogadas perigosas, ontem não participou do jogo. Só participou, vocês devem ver, deve passar na Botafogo TV, quem tem Twitter, Instagram também, quem tem rede social, já viu ontem um pedacinho do que o Botafogo postou, que foi o Carly sendo observado pela câmera na reta final do jogo. O Marco Antônio passa, ele já estava de fora, ao lado do Carly passa cantando: vamos, 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 Botafogo, o clube que é mais tradicional. Bacana isso, mas dentro de campo também tem que ajudar. O Diego Gonçalves pelo lado esquerdo tentando muito, foi até menos bom para o time tecnicamente em relação ao que vinha fazendo, mas ele também incomoda demais as defesas adversárias, tanto que finalizou uma bola de longe no primeiro tempo, aliás, média distância, foi uma boa defesa do goleiro do Brasil de Pelotas, e no segundo tempo sairia frente ao goleiro do Brasil de Pelotas, foi derrubado e o árbitro não expulsou o jogador adversário. E o Rafael Navarro, com mais uma assistência e não fazendo gol, também tendo algumas dificuldades técnicas durante o jogo. Mas foi 1-0 Botafogo, gente, com o passe do Rafael Navarro. Sem o Rafael Navarro ali, não teríamos gol. Isso é muito importante. Rafael Navarro participando efetivamente de muitos gols do Botafogo. Tomara que ele comece também a fazer os gols dele. É importante para o centroavante. Mas ele tendo dado assistência ontem para o Carly, foi muito legal. E agora eu falo justamente do zagueiro argentino. Quando veio ao Botafogo de volta, o Carly, foi para amortizar uma dívida do clube com ele. O comitê fez muito mal, mandando o Carly embora de qualquer jeito, não pensando em dívida, não pensando na relação do jogador com o clube, da torcida com o jogador. Muito mal mesmo. Só que o Carly, depois que saiu do Botafogo, também não apresentava condição física ideal para jogar futebol profissionalmente. Isso não é uma opinião, isso é uma constatação. No Aldosivi da Argentina, o Carly ficou um tempo sem jogar, entrou em campo, se machucou, ficou um tempo sem jogar, voltou, se machucou de novo. Um tempo sem jogar e veio para o Botafogo. Tanto isso é uma constatação que demorou quase 6 meses para que o Carly pudesse atuar como titular novamente. Muito provavelmente o zagueiro argentino não vai jogar tantas vezes com a nossa camisa. Mas quando jogar, que esteja apto, porque ele apto é um dos melhores zagueiros da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele bem fisicamente, por exemplo, é melhor que o Gilvan. A carreira do Carly e a carreira do Gilvan, comparemos. O Carly é mais zagueiro, só que o Gilvan está melhor fisicamente que o Carly. E o Carly jogando pelo lado direito com o Canu pelo lado esquerdo foi bacana, porque o Canu
tem uma tendência a jogar melhor pelo lado no qual esteve ontem. Então, essa questão não tem polêmica. O Carly, bem fisicamente, agrega. Só que ele também agrega fora de campo e ele não é um salário a mais. Pelo contrário, ele é um dinheiro a menos que o Botafogo gasta com dívida, porque a cobrança seria pesada. E ele abriu mão de altos valores para estar aqui no grupo recebendo um salário. E aí entra aquela admiração toda. Quando tá dando tudo certo, o Carly está em campo com a camisa do Botafogo, aí a situação é do torcedor se sentindo de fato representado em campo. Quando ele fez o gol ontem, ele vibrou muito, ele já beijou o escudo, ele foi para os companheiros, se tivesse torcida ele iria para a galera, porque é um jogador que gosta muito do Botafogo, tanto que voltou. O Carly de fato gosta da instituição Botafogo de Futebol e Regatas e respeita a torcida. E a gente viu isso em grandes jogos, a gente viu isso em Libertadores, em clássicos, e viu ontem num jogo de Série B do Campeonato Brasileiro contra o Brasil de Pelotas. Isso é muito legal e é por isso que eu entendo demais o carinho enorme da torcida com ele, que também fez um gol importantíssimo contra o Vasco na final do Carioca em 2018, quando fomos campeões em cima do Cruz Maltino. O gol no último lance da partida. Isso é importante, isso arrepia, isso é muito bom. Toda vez que o Carly entrar em campo, que ele entre muito bem. Porque é como o Brownie falou ontem, quando entrou lá na live do setor visitante. Que bom que só tivemos coisas boas para falar do Carly após o jogo. Que bom. Ele entrou em excelente condição, fez o gol, jogou muito bem e saiu com a torcida. Se estivesse no estádio, a torcida estaria aplaudindo, ele sairia ovacionado. Que continue assim. Lembrando que o Carly esteve fora até de alguns jogos, teve jogo até que ele tinha condição e nem relacionado foi, e estava lá no vestiário dando força para os companheiros. Isso vale muito, isso vale demais para a torcida alvinegra. Galera, estamos muito juntos. Saudações alvinegras, valeu, fui!